Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom, Adonai, o nosso Deus é Kadosh. Estamos aqui no canal Águia Teológica. A águia já está voando novamente. São exatamente 8 horas e 3 minutos. Isso mesmo, 8 horas da noite. E eu já quero dizer para vocês que este é um canal que tem como objetivo pregar a verdade. Falar a verdade e falar a palavra de Deus. Estamos aqui para falar sobre Bíblia, sobre a palavra de Deus. E de forma ortodoxa, bíblica, cristocêntrica, com os métodos exegéticos, sendo também usado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui nós deixamos Deus falar conosco. Aqui Deus tem uma mensagem para as nossas vidas. Eu quero dedicar este vídeo aqui e este conteúdo ao nosso amigo, o Luiz, da Igreja Metodista. É para você que eu dedico este vídeo principalmente, tá bom? Um grande abraço, amigo. Que Deus lhe abençoe, abençoe sua vida. Abençoe também o seu trabalho, o seu empreendimento, a sorveteria lanchonete, o nosso amigo Luiz, da Metodista. Um grande abraço. Jesus é contigo, varão. Meus queridos, você que não faz parte ainda da família, se inscreva no nosso canal. Procure estar compartilhando os nossos vídeos, porque alguém pode estar precisando. Isso mesmo. Alguém pode estar precisando ouvir a palavra de Deus. Pode ser que para a pessoa seja o último momento da vida da pessoa, ou ela está naquela fase de ou é isso ou não é nada. A partir de hoje eu não quero mais nada. Então compartilhe os nossos vídeos, compartilhe as nossas mensagens, que você vai estar juntamente comigo fazendo a obra de Deus, tá bom? Eu estou aqui com um novo figurino, né? Colocando um pouco de luz aqui no nosso setup, até mudando aqui um pouquinho vamos colocar um pouquinho de cor no nosso canal. Uma amiga minha disse: Gleice, você gosta muito de preto, hein? Sempre está vestido de preto? Eu gosto mesmo, mas aí eu prefiro. Falei, vou mudar um pouquinho de cor aqui para agradar o pessoal, né? Glória a Deus. O pessoal sempre está de olho em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, glória a Deus, porque a palavra de Deus é ela que faz a gente ter força, vitalidade, graça na vida. A palavra de Deus é bússola, ela é espada, ela conduz. A palavra de Deus, ela é água para aquele que está no deserto. Ela serve de lenitivo, ela serve de fortaleza, ela serve de guia, ela serve de proteção. A palavra de Deus, ela penetra na alma, no espírito, entre as medulas. A palavra de Deus tem um poder de descobrir o que está acontecendo no coração da pessoa. Aonde o homem não tem acesso na vida do outro homem, a palavra de Deus tem acesso. E não tem ninguém melhor para fazer ou para avaliar e observar a nossa vida do que aquele que tem olhos como chama de fogo. Isso mesmo, não tem ninguém para fazer uma autoavaliação, uma análise. Não tem ninguém para perscrutar a nossa alma, o nosso espírito, como aquele que tem olhos que são como chama de fogo. Isso mesmo. E o texto que eu quero utilizar neste exato momento para falar sobre a ressonância magnética do Senhor Jeová. Isso mesmo. Eu quero usar um texto da Bíblia para falar sobre a ressonância magnética do Senhor Jeová. Ou seja, o homem tem criado máquinas poderosas, capazes de diagnosticar, de descobrir, de perscrutar o mais profundo do corpo humano. Muitas vezes você está precisando fazer um exame e você pega o encaminhamento com o médico ou de forma arbitrária você paga e ali eles analisam a cada elemento do seu corpo físico, analisam, eles perscrutam, eles investigam, a ciência tem se multiplicado, a sabedoria do homem tem prevalecido, mas há coisas que o homem não consegue descobrir.
Isso mesmo, há situações, e são inúmeras situações, que ninguém pode dar jeito, só Deus tem o poder para dar jeito e para trazer a solução. E ninguém melhor do que os olhos que são como chama de fogo. Por que Jesus Cristo, ele é descrito em Apocalipse, no capítulo 1, a partir do versículo 9 a seguir, mas precisamente a partir do versículo 12, quando João, na ilha de Patmos, ele presencia em um arrebatamento de espírito o Cristo glorificado. E ali ele começa a tentar descrever numa linguagem humana e tentando encontrar em sua mente algo parecido aqui da face da terra para descrever aquilo que ele estava vendo, para descrever a sua visão gloriosa do Cristo glorificado. Está escrito que João, ele começa a descrever a partir do versículo 12 do capítulo 1 de Apocalipse, o Cristo glorificado. E uma das características do Cristo glorificado é talvez a característica mais, a parte da característica mais amedrontadora, mais investigativa, mais poderosa que João repassa para as igrejas da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Isso mesmo, as características que João apresenta, ou as partes características da sua visão, aqui nos deixa mais perplexo e até mesmo petrificado, é quando ele diz que aquele que eu vi tinha os seus olhos como chama de fogo. Isso mesmo, o que denota, o que isso quer dizer, o que João quer dizer através dessa linguagem figurada ou simbólica? Por que Jesus Cristo decidiu aparecer para João com o rosto resplandecente como o sol da justiça, com os pés semelhante a latão polido? Ele tinha na sua boca uma espada de 2 gumes, ele estava vestido com um vestido comprido, com um cinto de ouro nos seus lombos, no seu peito, e está escrito que ele tinha na palma das suas mãos as 7 estrelas, que são os anjos das 7 igrejas, e ele estava andando entre os castiçais de ouro. Mas algo que nos chama a atenção, algo que nos deixa meio amedrontado e preocupado, é o fato de João dizer que Jesus Cristo, os seus olhos eram como um fogo penetrante. Aquele que ele estava vendo tinha os seus olhos como uma tocha viva e que penetrava todo o seu ser. Está escrito: para onde me fugirei, ou para onde fugirei do Senhor? Se for para o inferno, lá ele estará. Se eu colocar minha rede ou estar no abismo, lá Deus também está. Se eu estiver nos altos céus, ali também Deus estará, o seu Espírito estará ali. Está escrito que João observa e vê esse ser com vestes resplandecentes e ele teme. O temor se apodera do apóstolo do amor na ilha mortal. Mas o que eu quero trazer para você neste vídeo, para a sua edificação, para a edificação da sua igreja, para a edificação da sua própria vida espiritual, para a edificação do seu coração, para que você acorde, para que você a partir de hoje tome outras decisões, para que você a partir desta mensagem, deste estudo, desta pregação, você pare, reflita e pensa se realmente o que você está pregando ou se o que você está fazendo é de fato a vontade de Deus. Robes cantora prodeonde catora sobercai. Talvez você está na caminhada do Evangelho e você aceitou a Cristo como seu Salvador, você está iniciando e você entrou no centro da vontade de Deus com toda sinceridade, com um coração inclinado a fazer a vontade única de Deus.
mas por algum motivo, algo diferente aconteceu em sua vida. Coisas que você não esperava estão acontecendo em sua vida e você se esfriou. Talvez foi uma fofoca que fez você esfriar. Talvez alguém falou do seu marido, do seu esposo. Talvez alguém olhou para você e não viu você com o poder aquisitivo, com a capacidade intelectual, não viu você como uma pessoa de status no meio de uma sociedade materialista. Talvez você não está conseguindo se sentir parte do corpo de Cristo porque te julgaram, te condenaram ou não te valorizaram. Menosprezaram talvez o seu ministério porque talvez você vem de uma igreja pequena. Mas aqui estaremos falando as verdades da parte de Deus. Se prepare para ouvir a palavra de Deus, você que é pastor, você que é um apóstolo, que é um bispo, e você que é o porteiro da igreja, e você que é o menor membro da igreja, ou você que está entrando, ou você que nem conhece a palavra de Deus. Primeiramente, a Bíblia diz que existiam 7 igrejas na Ásia Menor. A Ásia Menor, hoje, ela é conhecida como a atual Turquia. Isso mesmo, região da atual Turquia. A Ásia Menor, naquele tempo do apóstolo João, era uma província romana e um lugar muito visado pelo comércio, pela facilidade em que cada pessoa que vinha de certas regiões conseguiam localizar as 7 igrejas da Ásia Menor. As igrejas da Ásia Menor estão numa ordem circular praticamente, e ali Deus tinha um objetivo de, quando o Apocalipse foi escrito, colocar ou endereçar a sua mensagem profética, ou o seu livro, ou a revelação profética para essas 7 igrejas há 2000 anos atrás, porque estas 7 igrejas, elas representam a era eclesiástica, o período da igreja. E tudo que está em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 serve, sim, Senhor, para a igreja da atualidade. Não serviu somente para aquelas igrejas daquele período, serve, sim, Senhor, para a igreja da atualidade. O número 7 e 7 igrejas de Apocalipse representam uma mensagem poderosa da parte de Deus, profética, para todos os tempos. E essa mensagem que João passa a nos trazer através do anjo de Deus para a igreja, a primeira igreja, a igreja de Éfeso, é a mensagem mais terrível que uma igreja pode receber. É a mensagem mais dolorosa, pavorosa que uma igreja pode receber. E é isso que eu quero lhe repassar nesse momento. É com esta mensagem e com estes versículos, que são 7 versículos, que eu quero orar a Deus e pedir que o Espírito Santo cure o seu caráter, cure a sua alma e cure a sua vida, para que você possa ser alguém que realmente anda com Deus e faz o que lhe agrada. Meus irmãos, está escrito na palavra de Deus, no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 1, escreve ao anjo da igreja em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Versículo 1. Escreve e diz ao anjo da igreja. É claro que você deve entender que aqueles que estão cabeceando, que aqueles que estão na frente da obra, aqueles que são bispos, pastores, evangelistas, doutores, mestres, pregadores, têm grande responsabilidade diante de Deus.
E quando a Bíblia diz que o anjo de Deus estava dando a João uma mensagem ou uma palavra do próprio Jesus Cristo, a palavra do próprio Jesus Cristo para a igreja de Éfeso, Deus estava dizendo através de Cristo que aquele pastor representava a igreja e era responsável pelo povo de Deus daquela igreja. Era responsável pelo povo de Deus daquela cidade. E ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus tem nas suas mãos os pastores. Ter nas suas mãos os pastores significa que ele fortalece, que ele guia, que ele protege e que ele está observando. Ter nas suas mãos significa que ele cuida. Ele tem o governo das igrejas. Mas os pastores também têm grande responsabilidade diante de Deus. Seja lá quem está dirigindo congregação, seja lá quem está dirigindo o povo, seja lá pastor, bispo, profeta, apóstolo, tem grande responsabilidade. Você é culpado se essas pessoas não entrarem pela porta estreita. Você é culpado por você estar escondendo a verdade da palavra de Deus, mas você também será galardoado e abençoado por ensinar a verdade do reino de Deus para aqueles que estão entrando pelas portas. Ele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, Jesus está em movimento. Jesus não está parado. Jesus está guiando, Jesus está observando, Jesus está fazendo. Jesus não é imóvel como uma estátua. Jesus não é imóvel, Jesus está continuamente trabalhando para que o seu povo receba a coroa da vida. Jesus está continuamente agindo, trabalhando, fazendo, criando, refazendo, restaurando. Ele está no meio da igreja, trabalhando através do seu povo, através da sua igreja, do soldado forte na batalha que é a sua igreja. A igreja não é só noiva não, viu? A igreja também é o soldado de Deus na terra. E algo que nos chama a atenção no versículo 2 é a palavra de Deus, ou de Cristo Jesus, que ele entrega para essa igreja, é interessantíssima e dói ao mesmo tempo, nos machuca ao mesmo tempo. Porque se você for estudar sobre a igreja de Éfeso, era uma igreja que nasceu no poder, na sinceridade. Paulo pregou ali, Áquila e Priscila pregou ali, Apolo pregou ali, Paulo pregou ali, cerca de 3 anos. Houve ali uma entrega do espírito, da alma para Deus. As pessoas deixaram seus livros de bruxaria. Ali tinha o templo da deusa Diana, mas ali estava a igreja do Senhor, uma igreja forte, cheia do Espírito Santo, cheia do amor. No início dessa igreja, a obra cresceu de tal forma na unção de Deus, e é uma igreja que é reconhecida na carta de Paulo aos Efésios como uma igreja que está numa dimensão poderosa. Está escrito em Atos dos Apóstolos que Paulo dedicou cerca de 3 anos nesse local. Está escrito em 1 Timóteo, 2 Timóteo, que Timóteo, o aluno, o aprendiz de Paulo, pastoreou essa igreja. E agora Jesus fala com João, porque ele é o último apóstolo, e ele é responsável também por essa região. E agora Deus está lhe entregando uma revelação do verdadeiro estado espiritual da igreja de Éfeso. Jesus que tem os seus olhos como chama de fogo, está ali como que numa ressonância magnética, está ali com uma penetração profunda para saber a verdadeira situação da igreja. E ele a elogia agora. Ele diz: conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Era uma igreja que estava trabalhando arduamente. Era uma igreja que evangelizava. Era uma igreja que pregava a doutrina. Era uma igreja que tinha discernimento e observava aqueles que são maus. Olha só, e tua paciência, que não pode
e que não pode sofrer os maus. Pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Era uma igreja que não convivia, não tolerava com a maldade. Era uma igreja que tinha o dom de discernimento, que discernia quem pregava a palavra de Deus de fato. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que fazia obra, era uma igreja que estava constante na doutrina, constante nos ensinamentos. Mas é possível estarmos constantes nos ensinamentos da palavra de Deus e termos perdido algo? É possível que você esteja tão envolvido com as coisas de Deus e ao mesmo tempo você não está tão envolvido? Como é que é isso? Estou fazendo, estou evangelizando, estou pregando, estou fazendo a obra e ao mesmo tempo Deus está me dizendo que ainda falta algo? É claro que sim, pode estar faltando algo. Está escrito no versículo 3, tens perseverado e sofrido por causa do meu nome e não te cansaste. Olha só, é magnífico essa palavra poderosa da parte de Deus. Ore, prei-se contaria o elevar. Você percebe uma igreja trabalhadora ou trabalhadeira, uma igreja que está em constante atividade, em constante busca, em constante ensinamento, estavam ali trabalhando incansavelmente, fazendo as coisas para Deus de forma, entre aspas, correta. É aquele sistema. Quando entraram num sistema, a igreja parece que se institucionalizou-se. A igreja ela agora está organizada, eles sabem o que é doutrina, eles sabem o que é ensinamento e eles conseguem repreender o mal. Não toleram o mal, nem os falsos apóstolos, os que dizem ser apóstolos e não são. Eita, povo, para ter discernimento, era a igreja de Éfeso. Mas o que deixa a gente triste é aquilo que também pode acontecer até mesmo em um relacionamento. Assim como o nosso relacionamento com a nossa esposa, com os nossos filhos, a gente pode continuar fazendo as mesmas coisas, mas não com fervor, não com paixão, não com fogo no espírito, com aquele prazer intenso da alma. Às vezes a mulher cozinha a mesma comida, está o mesmo tempero, mas não está o mesmo amor. Às vezes o pai trata, cuida, protege o mesmo filho, a mesma filha, mas não mais com o mesmo amor. Não mais com a mesma paixão, com a mesma ternura. Assim também a esposa ou o esposo. E o relacionamento da igreja de Éfeso com Jesus Cristo ou com Deus era um relacionamento em que eles estavam fazendo as coisas corretas, coisas praticamente boas, as coisas que Deus, Jesus realmente exaltou essas qualidades. Tens perseverança, trabalhastes, tens discernimento, não te cansastes, vocês fazem a obra, são trabalhadores, vão receber galardões. Mas existe algo que aconteceu com vocês. Como é que é isso? Jesus agora repreende e diz, olha, tem algo que está errado entre vocês. Vocês começaram bem. Há coisas que vocês praticam até hoje. Há coisas que vocês fazem que são corretas, são certas, mas está ossificado. Não há vida, não há fervor nessa fonte. A água dessa fonte não está tão limpa quanto está parecendo. E diz no versículo 4, mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Vocês fazem tudo, trabalham bem, mas não é mais com amor. A religião de vocês está vazia. Os atos religiosos de vocês não têm um pingo de amor. Vocês perderam aquela sinceridade do começo, aquela originalidade, aquele temor, aquela glória, aquela graça do início das suas fé. Do início, quando vocês estavam fazendo a obra no período de Áquila, Priscila, Apolo, Paulo,
até mesmo no período da carta de Paulo aos Efésios, até mesmo no período de Timóteo vocês estavam bem, mas agora vocês estão mal. Agora algo mudou no coração de vocês. Essa igreja está marchando, mas está marchando sem fervor na alma, sem o espírito de compaixão, de misericórdia, de ternura da parte de Deus. Vocês precisam voltar à prática das primeiras obras. A Colben van der Kant Solobref da forma em que vocês faziam antes, a maneira correta, com sinceridade, com fervor na alma, com amor no coração. É tão terrível quando passamos a ser autômatos. É tão terrível quando passamos a ser automáticos, religiosos, petrificados, sem sentimento, sem fervor na alma. A gente não valoriza as almas ou as coisas de Deus como devem ser valorizadas. A gente não valoriza o reino de Deus como deve ser valorizado. E está escrito: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e tirarei o teu castiçal do seu lugar. E tirarei do seu lugar o teu castiçal. O que significa isso? Essa igreja deixará de existir. Jesus não disse: vocês perderão a salvação. Jesus não disse: e eu os matarei, ou vocês perderão a salvação. Jesus disse: essa igreja, esse trabalho espiritual deixará de aparecer, deixará de ser um trabalho fervoroso, com luz poderosa. Eu deixarei de colocar a minha chama nessa obra. Essa igreja vai se desvanecer. Essa igreja vai desaparecer desse local. Vocês podem até serem salvos, mas essa igreja desaparecerá desse local. E foi isso que aconteceu. Versículo de número 6. Tens, contudo, a teu favor que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Veja bem, os nicolaítas, quem representam? Quem são os nicolaítas daquela época? Existem cogitações de que os nicolaítas, eles eram aqueles que pregavam e diziam que se você vivesse com Cristo e com o mundo, vamos dizer assim, a gente pode chamar de relativismo. Eles estavam relativizando a palavra de Deus. Havia ali um relativismo, havia ali um mundanismo crescente. Os nicolaítas diziam que era permitido e era possível você viver tomando um gole de cachaça e sendo cristão, tomando santa ceia, adulterando, traindo, festejando na igreja católica ou no catolicismo, ou adorando imagens de escultura, ou na idolatria, ou em qualquer ato carnal e pecaminoso, e que Deus, desta mesma forma, ou que, vamos dizer assim, e que Deus da mesma forma te aceitaria. Os nicolaítas representam aqueles que entram dentro da igreja e querem relativizar, querem trazer o mundo para dentro da igreja, dizer que é possível você profanar o sangue do Cordeiro, é possível você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ser santo e ser profano ao mesmo tempo. Mas está escrito que os efesianos estavam repreendendo e reprovavam a obra dos nicolaítas. Não é possível ser de Deus e ser do inferno, ser de Deus e ser de Satanás. Nós temos que escolher a quem devemos servir. Não é possível adorar a Mamon e adorar a Deus. Por isso a Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo tem a dizer. Aquele que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A batalha da fé, ou o caminhar no Evangelho, é um caminhar difícil, árduo, de muitas dificuldades e tribulações. Mas aquele que vencer, viverá eternamente com Deus. Que esta palavra sirva de consolo e edificação para a sua alma, e que nessa noite, ou nesse dia,
ou nesse horário que você estiver assistindo esse áudio, esse vídeo, no canal Águia Teológica, você possa fazer um concerto com Deus. Você possa reconciliar-se com Deus, não a respeito de sua salvação, mas a respeito do seu amor, a respeito do seu fervor de espírito. Peça para o Espírito Santo outra vez deixar o seu coração fervoroso, com a presença do amor, com a presença da paixão, da sede de almas, fazendo as coisas para Deus com alegria e fervor de espírito. Que Deus fale mais ao seu coração. Jesus te ama.